Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E aí, pessoal, voltando aqui, dando continuação ao nosso primeiro episódio de do tratamento da insuficiência cardíaca com o Flávio. Olá, pessoal, que bom estar de volta aqui com vocês. Pedrão e Murilão, né? E aí, Danilão? Tamo junto, galera. Bom, então só para relembrar o caso, a gente estava com aquele paciente, né, que teve um infarto prévio. O paciente que acabou não tratando esse infarto chega pra gente com eco, com fração de ejeção de 34%, com uma classe funcional 3 de NIRA e com sintomas importantes de congestão. A gente iniciou o tratamento para ele e seguiu ele durante 1 ano. E agora ele se encontra em classe funcional 2, ainda tem um pouco de sintomas, tá com dose otimizada de beta-bloqueador, chegou a usar a dose otimizada de ECA/BRA, foi transicionada para Entresto, que já está na dose máxima também, tá com antagonista mineralocorticoide e tá com a dose de furo necessária. E também com as glifosinas, dapaglifosina 10mg por dia. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer a mais por esse paciente que se mantém sintomático? Então, Danilão, se eu bem me lembro desse paciente, ele era um paciente da raça negra, né? E aí a gente tem uma carta na manga aqui. É uma medicação que a gente pode começar, o hidralazina e nitrato. Essas medicações, elas foram uma das primeiras a serem estudadas aqui no contexto de C, né? Primeiro com o VREFT, bem antigo, onde acabou sendo a medicação que usava na época, mas também comparou com medicações que a gente nem usa hoje. Prazosina, né? Prazosina, né? E mais pra frente o AREFT, que mostrou ter um benefício bem importante, uma redução de mortalidade em pacientes negros. E aí é onde está a maior indicação do hidralazina e o nitrato. Ele acaba sendo uma carta na manga, por quê? Ele pode entrar tanto nesse contexto que a gente vai iniciar agora, um paciente que ele permanece sintomático, apesar da terapia do quarteto aí que a gente começou. Pacientes negros, ele tem aí uma evidência maior. Pacientes que não forem negros, a gente pode eventualmente começar quando o paciente está sintomático, sabendo que aí o benefício não é tão importante. O que a gente pode também, uma outra indicação, é quando o paciente ele tem alguma contraindicação, a ECA, BRA, ao Entresto, geralmente pela função renal, a hidralazina e o nitrato, nesses casos, acaba sendo a nossa medicação de escolha logo no começo. É uma medicação que são vasodilatadores, né? Então, como efeitos colaterais, hipotensão, pode ter cefaleia, rubor facial após o início dessas medicações. E o grande incômodo da medicação é que, diferente dos Estados Unidos, aqui eles não têm a fórmula junto. Então, é um comprimido de cada, 8 em 8 horas. E a dose máxima que a gente chega pode ser até 4 comprimidos de cada, de 8 em 8 horas. Então, imagina um paciente, o nível cultural é um pouquinho menor, já tomando as outras medicações, tem que tomar mais 8 remédios, 8 medicações de 8 em 8 horas. Então, esse é o grande inconveniente dessa medicação. Mas é o que a gente tem e ele é uma boa alternativa aqui nesse contexto desse paciente. Principalmente quando a gente quer fazer, às vezes, um manejozinho fino, né? Começar uma dose mais baixa, fazer uma vasodilatação pontual. Medicação muito boa, né? E assim, onde é que entra a digoxina, né? Que é uma medicação clássica, sempre se utilizou no tratamento da insuficiência cardíaca. Lembrar que a digoxina foi estudada, né? Teve estudo DIG, não alterou mortalidade, tá certo? Ela vai entrar principalmente naqueles pacientes que ainda estão muito sintomáticos, que é o caso do nosso paciente, e tem uma frequência ainda cardíaca um pouco mais elevada. Principalmente nos pacientes com FA, já que tem uma outra classe, que talvez a gente fale um pouquinho mais pra frente, que para um paciente que tem um ritmo sinusal, talvez ainda seja um pouco mais interessante. A grande questão da digoxina é que, na verdade, o nível terapêutico é um nível muito estreito, né? Quando a gente faz uma dosagem de digoxinamida no sangue do paciente, 1,2, valores acima disso, eles têm uma grande taxa de aumento de mortalidade. Quanto ao nível sérico, qual é o nível sérico que a gente busca, Flávio, para o paciente com insuficiência cardíaca nesse tipo de opção de tratamento? Então, a digoxina foi, acho que, uma das primeiras medicações da história da insuficiência cardíaca ao longo dos anos, principalmente no século passado, que iniciou-se no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Antigamente você tinha digoxina e nada, ou a digoxina e repouso. Com o avançar da ciência, na década de 80, começaram-se os grandes trials com essas medicações e ela foi cada vez deixando-se mais de lado, né? Hoje ela tem o seu papel na ICFR, principalmente aquele paciente muito sintomático, principalmente indicação 3, 4, em ritmo sinusal ou FA numa indicação 2A, né? E de fato ela tem essa limitação, né? Ela
Pode ser, ela ter interação com outras medicações, a questão da idade e da função renal é um problema para o uso dessa medicação pelo risco de intoxicação. Em subanálise do estudo Aristótle com a pixabana, foi feita uma avaliação dos pacientes que usavam a digoxina com digoxinemia e verificou-se que de uma digoxinemia sérica acima de 1,2, você já tem um aumento da mortalidade desses pacientes. Que existe uma faixa segura que geraria em torno de 0,6 a 0,9, com 0,9 até 1,2, uma elevação discreta não significativa de mortalidade. Então, nesses pacientes que a gente lança a mão dessa droga, o nicho é cada vez menor, a gente tem que sempre buscar essa dosagem sérica da digoxina e tentar manter nessa faixa de 0,6 a 0,9. Cuidado com a referência de laboratório, aquela ali é a referência para intoxicação digitálica, que é um valor um pouquinho mais alto, mas não está relacionado a isso que a gente está falando agora. Então, Pedrão, você falou uma boa opção aí para o paciente em ritmo de FA, né? Mas só lembrando aqui, nosso paciente ele está em ritmo sinusal, então uma boa opção para esse paciente é a ivabradina. Né? E a frequência está 78, hein? Vixe, melhor ainda. Então. Não coloquei aí à toa. Mas esse contexto é o contexto ideal, então, segundo as diretrizes e os estudos, para a gente começar a ivabradina, né? Ela acaba sendo iniciada nesses pacientes que estão sintomáticos, apesar do tratamento, em ritmo sinusal e frequência cardíaca maior de 70. Lembrando que o mecanismo de ação, né, ela age em bloqueador seletivo na ISF do nosso sinusal. Então, o paciente necessariamente tem que estar em ritmo sinusal e esse é o contexto mais ideal para a gente começar a ivabradina. O estudo que acabou abordando a ivabradina foi o SHIFT, mas só mostrou uma diminuição na hospitalização sem alterar a mortalidade. Os efeitos colaterais da medicação seria a bradicardia e a contraindicação BAV, disfunção do nosso sinusal. Uma outra medicação que a gente poderia começar nesse contexto aqui. Importante lembrar também da ivabradina, que ela é contraindicado para gestantes. Às vezes esse detalhe passa despercebido. Graças a Deus não é uma frequência de ter paciente com IC-FER e gestante, mas eventualmente pode aparecer uma situação de periparto ou alguma outra situação que a paciente esteja grávida, a gente não pode usar ivabradina. Geralmente, pelo menos na minha experiência da residência, a gente acabou usando ivabradina em pacientes mais jovens, né? Mais taquicárdicos, que acabam tolerando, acabam ficando taquicárdicos com a dose máxima do beta-bloqueador. Então, essa informação aí já tem que fazer com que a gente fique atento. Boa, e falando agora sobre a reposição de ferro, também tem sido um assunto que tem ganhado bastante destaque aí nos últimos anos e é muitas vezes negligenciado, inclusive pela gente cardiologista. É igual lá no ambulatório, a gente passa o caso certinho assim, a Flávia pergunta, e o ferro? E você nunca checou o ferro, né? Essa pergunta sempre faz. Então, os critérios para deficiência de ferro, né? Uma ferritina menor que 100, ou se a gente tiver uma ferritina entre 100 e 300, a gente solicita saturação de transferrina. E se vier menor que 20%, a gente já está autorizado a iniciar a reposição de ferro nesse paciente. A gente sabe que teve estudos prévios aí com reposição VO versus placebo, que acabou não tendo benefício. Então aí começou a partiu-se então para reposição EV, e aí realmente mostrou redução de hospitalização, melhora do tempo de exercício e de qualidade de vida, principalmente aí com a carboximaltose férrica. As diretrizes brasileira, a ESC, acabam colocando aí como 2A para melhora de sintomas. E a gente teve também recentemente aí o estudo Ironman, que usou a desiromaltose férrica. Flávio, eu queria te perguntar, realmente a gente percebe essa melhora nos pacientes no nosso ambulatório? Essas medicações a gente tem facilmente disponível no Brasil? E se a gente pode extrapolar para a nossa realidade aqui, usar o Noripurum? Danilo, você trouxe muito bem, acho que a reposição de ferro hoje faz parte do arsenal terapêutico do paciente com IC-FER. Os trials mostraram muito, como você disse, a reposição endovenosa, trazendo esse benefício, mas sem melhorar desfecho duro. É melhora de qualidade de vida e de sintomas, né? As duas medicações, sem ser o Noripurum, acesso a elas pela população de uma forma geral, às vezes nem sempre é possível por questão de custos, né? E a gente não tem trials específicos voltados para o uso de Noripurum. Na nossa prática clínica, a gente acaba utilizando, mas sem evidência formal para isso, né? E os pacientes têm alguma melhora, sim, de classe funcional, disposição, melhoram capacidade funcional, mas o correto é a carboximaltose férrica para a reposição endovenosa desses pacientes.
Quando a gente começa a falar mais de cardiologia intervencionista, dispositivos, né, a gente ainda tem muitas opções para tentar melhorar o tratamento do nosso paciente, né? Tem a terapia de ressincronização cardíaca, que a indicação clássica é dada a um paciente que tem um BRE mais largo, né, especialmente acima de 150, mas entre 130 e 150 tem um certo benefício. Os estudos que a gente avaliou isso foi o estudo Companion, foi um estudo que avaliou no contexto do Resync mais o CDI, e tem o estudo CARE-HF, tá certo? Como eu comentei, né, essa é a indicação clássica no paciente que vai ter um BRD mais largo, tá certo? O BRD acaba que ele tem uma indicação mais baixa, não tem tanto benefício. Principalmente, que é muito importante que a gente leve em consideração, que é um paciente como o nosso, que tem uma classe funcional ainda mais avançada, né? Classe funcional 2 ou 3, ainda sintomático, apesar da terapia otimizada. Lembrar que temos uns 2 perfis de paciente que a gente faz a terapia de ressincronização. Um paciente que pode ser um hiperrespondedor ou respondedor, que ele vai ter uma resposta adequada, muitas vezes ele pode até normalizar a fração de ejeção. E temos o hiporrespondedor, o paciente que às vezes foi indicado talvez tardiamente a terapia de ressincronização. E quando a gente vai falar de prevenção de morte súbita, que foi uma coisa que o Flávio citou e que foi bem bacana, que assim, ela vai estar presente em toda a história natural da insuficiência cardíaca, desde lá do começo, do início dos sintomas, ou mesmo do início da queda da fração de ejeção, até o fim de um paciente com IC mais avançado. Temos o CDI. O CDI é um dispositivo super importante, que ele vai ter uma terapia de choque, ou às vezes uma terapia de ATP, né, que vai poder acelerar um pouco mais e tentar inibir um tipo de arritmia mais grave no nosso paciente. Guiado pelos 2 principais estudos, foi o MADIT-2 e o SCAD-HF, que foram ambos estudos que avaliou o MADIT-2 especialmente pacientes isquêmicos, o SCAD-HF uma parcela mais ou menos metade de pacientes isquêmicos, a outra metade de pacientes não isquêmicos, que avaliou justamente um contexto de prevenção primária. Qual é que a nossa diretriz traz, né? Quais são as principais indicações? Paciente com fração de ejeção mais baixa, abaixo de 35%, ainda sintomáticos, classe funcional 2 e 3, que estão com terapia otimizada. Lembrar que dispositivos, por ser ainda muito caro, ainda pouco disponível, a gente tem que estar oferecendo o máximo que a gente tem de terapia medicamentosa para ele. E assim, prevenção secundária, aí nem se fala. E para finalizar aqui, eu queria perguntar pro Flávio de uma medicação, né, que vem surgindo, que vem ganhando força aí no tratamento da IC, que é o vericiguat. E aí, Flávio, qual que é a sua opinião? O que você acha? Vai ser uma medicação promissora aí pro futuro? Então, o vericiguat foi testado num grande trial clínico, que é o Victoria Trial, que ele mostrou um benefício, vamos dizer, discreto, mas significativo, da redução de hospitalização e mortalidade cardiovascular, uma redução de 10%, às custas principalmente de hospitalização. Quando a gente faz a análise de subgrupos, os pacientes que se beneficiaram foram os pacientes que tinham o NT-proBNP mais baixo. Então, sugerindo um nicho de paciente ali menos grave do ponto de vista da IC. Está em diretriz, tem suas indicações, tem um trial correndo no momento que é o Victor, justamente testando novamente essa droga agora nesse paciente ambulatorial, sem descompensação recente pela insuficiência cardíaca, testando se ela versus placebo vai trazer esse benefício de redução de morte e hospitalização cardiovascular também. É um arsenal terapêutico, ainda não está disponível no nosso meio, mas aí fica a expectativa com o próximo trial. Boa. Bom, falamos de bastante coisa, hein, somando esses 2 episódios, hein, pessoal? E aí, Flávio, eu queria que você sintetizasse aí bem brevemente pra gente, então, todo o arsenal terapêutico aí que a gente tem da IC e uma pergunta pro final. Se você pudesse escolher apenas uma medicação para dar para o seu paciente, qual seria ela? Bom, foi bastante informação, né, pessoal? Mas então a ideia, seguindo um racional lógico, é a seguinte: você está diante de um paciente que você confirmou o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Primeiro objetivo, instituir as 4 drogas básicas: beta-bloqueador, sacubitril, valsartana, espironolactona, inibidor da SGLT2. Otimizar essas 4 drogas o mais rápido possível e avaliar esse paciente com um novo ecocardiograma em 6 a 12 meses. O paciente melhorou, está em classe funcional 1, a gente mantém esse tratamento e acompanha. Paciente ainda sintomático, classe funcional 2 a 4, mantendo fração de ejeção reduzida abaixo de 40% ou 35%, a gente entra nisso que a gente discutiu agora. Então, hidralazina e nitrato para paciente afrodescendente, ivabradina para paciente ainda com frequência cardíaca acima de 70 e ritmo sinusal com beta-bloqueador em dose máxima utilizada, digoxina para os pacientes mais sintomáticos, classe funcional 3, 4, com as outras terapias e sem as contraindicações, ressincronização cardíaca para paciente com bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150 milissegundos, e a discussão do CDI como prevenção primária e secundária. Acho que dessa forma a gente aborda todo o tratamento
medicamentoso e até com dispositivos para o tratamento da insuficiência cardíaca. O cara resumiu todo o episódio aqui. Ficou excelente, hein? E agora, escolher uma droga. Acho que essa pergunta é capciosa, mas a droga que mais reduziu mortalidade sozinha é o beta-bloqueador. Então, o Betinha, se fosse para começar espaço, né? Não esqueçam do beta, fundamental. pessoal. Beta-bloqueador é sagrada, hein? fundamental. E agora, então, momento esperado aí, a resposta do nosso desafio. Naquele paciente com IC de fração de ejeção levemente reduzida, eu dou o mesmo tratamento para o que tem 42% de fração de ejeção e o que tem 48%, 49%, Flávio? Então, a fração de ejeção levemente reduzida, eu digo que é um contínuo. Se a gente tem que avaliar como que esse paciente está evoluindo. Se você pega hoje essa fração de ejeção, é difícil falar se ele está vindo de uma preservada e está decaindo e vai progredir para uma reduzida, ou se é uma reduzida que está em tratamento e vem em melhora. Então a gente fica num limbo terapêutico, a gente tem que entender muito bem essa história desse doente, conhecer esse doente, de como que está vindo a história clínica dele, a transição, se ele tem eco prévio. Mas aqui as diretrizes, o que elas sugerem é que a gente tente tratar, principalmente se ele tem o fenótipo dilatado, como se fosse uma ICFR. Eu acho que as glifosinas ganharam espaço que cobre todo esse âmbito que eu disse, tanto na ICFR como na recuperada, na própria levemente reduzida e também na preservada, mostrando benefício em redução de hospitalização como um todo e de sintomas. Então a gente tem que, na verdade, a levemente reduzida ela é um processo de transição, seja de algo que está piorando, de algo que está melhorando ou que ficou daquela forma. Excelente. Show de bola. Bora pro bate-bola, então? Essa Bora. hora é boa. Vamos lá, então, pro bate-bola. Pedrão, definição de C. Lembrar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome, tá certo? Uma síndrome levada por uma redução do débito, seja por uma redução do débito por diminuição da capacidade contrátil, uma queda da capacidade sistólica do paciente, ou às vezes um paciente que não consegue ter um débito adequado por às vezes uma câmara um pouco mais reduzida, um pouco mais dura nessa diástole, tá certo? Vai levar a diversos sintomas, normalmente sintomas respiratórios, dentre outros, ortopneia, dispneia, tá certo? Flávio, sinais e sintomas sugestivos de IC. É uma combinação de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, ao exame físico de urgência jugular, estertores, B3 e edema periférico. Classificação da fração de ejeção. Pessoal, fração de ejeção menor que 40 é fração de ejeção reduzida. Maior que 50, fração de ejeção preservada. E 41 a 49, fração de ejeção levemente reduzida. Murilo, tratamento não medicamentoso. Então, evitar dieta excessiva de sódio, né? Então, menor que 5 a 7 gramas por dia. A restrição hídrica vai variar de acordo com a gravidade da IC, mas entre 1,5 litro e 2. Perda de peso para os pacientes obesos. Reabilitação cardiovascular. Vacinação para pneumococo e influenza. E controlar fatores de risco, cessar tabagismo, controle de hipertensão, diabetes, de lipidemia. Pedrão, medicação que reduz mortalidade na IC. Vamos lembrar do quarteto fantástico. 1, IECA, o BRA ou o sacubitril valsartana. O 2, o beta-bloqueador, aqueles 3 principais, metoprolol, bisoprolol, carvedilol. 3, espironolactona ou eplerenone. E o 4, ISLT2, dapaglifosina ou empaglifosina. Flávio, em uma palavra, tratamento sintomático da IC. Não consigo. Todo tratamento que reduz mortalidade, reduz sintoma. E dose mínima necessária de furosemida. Indicação de Resync, Pedrão. Paciente que tem uma insuficiência cardíaca ainda refratária, classe funcional 2 e 3, apesar da terapia otimizada, com um BRE, especialmente QRS acima de 150. E para finalizar aí, pessoal, IC de fração de ejeção levemente reduzida, a gente já está autorizado a começar as glifosinas, beleza? Bom, aprendi demais hoje nesse episódio. Acho que foi uma discussão rica em IC. Queria agradecer aí ao Flávio e a vocês pela presença. Flávio, obrigado por aceitar o convite, foi uma honra. Esperamos que você venha aqui mais vezes, em outras situações. As portas estão sempre abertas. E considerações finais aí, pessoal? Galera, seguinte, insuficiência cardíaca é um tema gigantesco. A gente vai ter que abordar toda uma via multifatorial e multimodal para o nosso paciente. Ele precisa desse tratamento para poder ter uma qualidade de vida adequada e tempo de vida. Queria só reforçar o agradecimento aí ao Flávio mesmo, enriqueceu demais a nossa discussão. Fazendo aqui o episódio, a gente acaba aprendendo muito. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado, pessoal. Para mim foi uma honra participar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que isso é fundamental para o aprendizado de vocês e para todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Parabéns. Deus abençoe. Obrigado Muito obrigado mesmo. Flávio. E lembrar aí, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos aí. A gente tá no YouTube agora também, tá no Spotify, tá em diversas plataformas aí. Mande seu Supra. Mande seu Supra. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, galera. Tchau, Até mais, pessoal. pessoal.